E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer uma análise de interpretação desse livro O Pequeno Príncipe. E quero começar aqui com a parte 1 do livro para ver se a gente consegue entender qual que é a mensagem principal e o que está falando. É muito fácil de ler. O livro Pequeno Príncipe é um livro que as crianças leem, é lido para crianças desde a década de 50. Mas será que a gente entende a mensagem? E aí eu quero estar trabalhando isso. Se você tem interesse em interpretação de texto, fica aí. Olha só, aqui é a capa do livro, né? Muitas pessoas, por exemplo, se perguntam por que o Pequeno Príncipe carrega uma espada, né? Essa é uma pergunta muito feita em relação a esse livro. Vamos lá, aqui a gente tem uma dedicatória. E aí a gente vai ler essa primeira parte aqui, ó. Tá bom? Só ela. Vou ler aqui e vou fazer umas perguntas para vocês. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que é que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos uma esplêndida carreira de pintor. Eu fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças estar toda hora explicando. Tive, pois, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei, por assim dizer, por todo o mundo. E a geografia, é claro, me serviu muito. Sabia distinguir, num relance, a China e o Arizona. É muito útil quando se está perdido na noite. Tive, assim, no correr da vida, muitos contatos com muita gente séria. Vivi muito no meio das pessoas grandes. Vi-as muito de perto. Isso não melhorou de modo algum a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente compreensiva, mas respondia sempre: é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Bem, eu tenho aqui as perguntas para fazer para vocês. Deixa eu mudar a cor aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer é: por que o narrador guardou o seu desenho número 1? Dá pausa no vídeo, dá uma lida de novo se for o caso, é bem pequeno. Dá uma lida nessa parte que é pequena. Dá pausa agora e me responde. Bom, vamos lá. O narrador guardou o seu desenho número 1 porque esse desenho número 1 mostrava para ele quem conseguia ver além das aparências. Porque ele diz que esse desenho aqui era claramente um desenho mais ou menos assim, né? Esse desenho aqui, ele era uma jiboia engolindo um elefante. Só que as pessoas, é uma coisa parecida com isso, viam como um chapéu. Então ele percebeu
quando ele era pequeno, com o primeiro desenho dele, que as pessoas não conseguiam ver além das aparências. E ele descobriu um grande potencial naquele desenho dele. Ele pensou, ó, com esse desenho aqui eu vou descobrir aquelas pessoas que realmente conseguem ser compreensivas, que ele disse, que são compreensivas, ou seja, mas o compreensivas para ele é conseguir ver além das aparências, porque a princípio parece um chapéu, mas a pessoa teria que imaginar, entrar de alguma maneira em contato com a pessoa que fez, ou pela conexão, pela mera intuição, entender que aquilo ali era algo mais do que aquilo que parecia. Então ele guardou por esse motivo, certo? E agora vamos aqui para a segunda pergunta. O que o narrador quer dizer quando diz punha-me ao seu alcance? Qualquer coisa você volta lá no livro, pode voltar aqui, né? Então olha lá, o que o narrador quer dizer quando diz punha-me ao seu alcance? Aqui. Então pausa o vídeo, qualquer coisa volta lá no vídeo para você conseguir ver o texto, se tiver. Você também pode conseguir esse texto em qualquer lugar, ele é aberto, né? E me diga o que ele quer dizer com isso. Pausa o vídeo e me diga aí. Bom, gente, vamos lá. Então, aqui na minha opinião, o que o autor, o que o narrador quer dizer? Ele diz o seguinte, ele tem um desenho que é capaz de revelar se a pessoa tem compreensão além das aparências ou não, que é o desenho dele, certo? E quando ele imaginava, suspeitava que uma pessoa pudesse ser compreensiva, isto é, ver além das aparências, ele mostrava o desenho. Se a pessoa falava, é um chapéu, ele pensava, essa pessoa não tem condições de ir além das aparências. Então, eu vou descer, na cabeça dele, vou descer ao nível delas e falar daquelas coisas que elas conseguem ver. E ele diz que essas coisas são bridge, que eu acho que é um jogo, né? Golfe, política e gravatas. Né, um esporte, política e gravatas, coisas que as pessoas normais, comuns, na verdade, comuns, conversam cotidianamente. Então, o que ele quer dizer? Ele está dizendo que, para a gente, a mensagem é: quando você tem uma compreensão um pouco mais profunda sobre alguma coisa e você quer compartilhar isso com alguém, mas a pessoa não consegue, ela não consegue chegar lá, a melhor coisa que você faz é conversar sobre aquilo que a pessoa considera profunda, sobre aquilo que participa do dia a dia dessa pessoa. No caso ali o golfe, vou colocar golfe e política. Era golfe, política, gravata e bridge, né? Então, significa, ele está dizendo para a gente, quando você não consegue dialogar com uma pessoa porque ela não consegue ir dentro, consegue ir fundo na profundidade que você já abriu na sua vida, você deve esquecer um pouco aquela profundidade e mergulhar naquilo que a pessoa consegue falar. Tanto é isso é bem representado quando um professor está conversando com uma criança e ele se abaixa para conversar com a criança, né? Para ele falar de igual a igual para a criança, porque geralmente a criança olha assim para cima. Esse gesto do professor representa bastante isso. Então, punha-me ao seu alcance, ou seja, descer ao nível das coisas comuns que aquela pessoa que não adquiriu profundidade em sua vida consegue alcançar, tá bom? É basicamente isso. E aí, agora para fechar, depois que você lê um texto, é muito importante você pensar duas coisas. Qual que é a mensagem principal deste texto que eu li? E qual seria um bom título? Então, vou deixar aqui o texto. Você dá pausa aqui, se você não tem esse texto, aqui, ó, começa aqui. Você dá pausa nessa parte. Depois dá pausa nessa parte. Opa. Aqui, dá pausa nessa parte.
e dá pausa nessa parte. Então, lê o texto inteiro e diz assim, qual que é a mensagem principal do texto, dessa parte 1 aí do livro? E qual seria o melhor título? Então, vamos lá. Então, na minha opinião aqui, que li agora essa primeira parte, entendi que a mensagem principal é que é muito importante na vida ver além das aparências e que as crianças, em geral, têm uma cabeça mais aberta para enxergar as coisas essenciais, as coisas que estão por trás da aparência. Ele está dizendo basicamente o seguinte: existe uma essência e existe uma existência. A gente, em geral, as pessoas comuns, em geral, olham apenas para a existência, sem conseguir ver o que está por trás da existência. É basicamente isso. E que é muito importante a mensagem que eu acho. A mensagem dele é importante que a gente seja como as crianças, nesse sentido de estar com a cabeça aberta para compreender coisas novas e para poder avançar na nossa compreensão de mundo sem medo. O adulto, o que ele indica aí nessa parte, que o adulto ele se fecha, o adulto ele se aprisiona dentro da esfera da existência, que a gente pode chamar de mundo conhecido. Mundo conhecido. E quem fica preso no mundo conhecido, como vai entender o desconhecido? Que a gente, obviamente, aprende através do mundo conhecido. Não é? No Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, tem uma parte que um devoto, um discípulo, chega para o Jesus e pergunta assim: você poderia me falar sobre os mistérios, sobre as coisas desconhecidas? E Jesus pergunta: você por acaso já entendeu as coisas conhecidas para querer conhecer as coisas desconhecidas? Ou seja, essa passagem, ela mostra que a gente precisa primeiro investigar as coisas que são conhecidas, para depois tentar entender, começar a conhecer as coisas desconhecidas. Eu também explico isso de uma maneira voltando para a pré-história, quando a gente entende que o ser humano não sabia sequer que plantando uma semente você poderia gerar uma árvore, um arbusto, uma fruta, um alimento e tal. Ele não conhecia a agricultura, porque ele tinha tanto medo da vida, do mundo, o mundo conhecido dele era uma ameaça constante. Então ele não conseguia enxergar além daqueles perigos, para ele era só o perigo. E com o tempo ele ele se sedentarizou e ele começou a conhecer o mundo. E o mundo, aquele mundo conhecido deixou de ser apenas o perigo e ele começou a formar um conhecimento. E hoje, esse conhecimento que já está sedimentado para nós, naquela época, o mundo conhecido era o perigo. Hoje, o mundo conhecido é o próprio conhecimento que foi desbravado, conquistado. Para nós, a gente tem que sair desse conhecimento e ir além. Então, essa é a mensagem desta parte. Qual seria um bom título? Para mim, um bom título dessa primeira parte seria Vendo Além. Vendo Além seria um bom título. Então eu espero que você tenha conseguido penetrar aí nessa história. É muito importante a gente fazer essa análise, responder algumas perguntas, depois perguntar para a gente mesmo qual que é a mensagem principal, qual que seria o melhor título. Dessa maneira a gente vai habilitando a nossa cabeça a desbravar. Muitas vezes a gente não consegue interpretar certas questões, fazer questões de interpretação de texto em provas, na escola, ou mesmo compreender livros que a gente pega para ler, porque a gente não tem o costume de buscar a essência além das aparências, como diz essa mensagem. O que está escrito, a gente chama de linhas, né? O que está escrito. Isso aqui, ó, são as linhas. Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha,
Isso aqui é outra linha. E, por exemplo, a gente tem esse texto, e esse texto tem uma mensagem. A gente diz que essa mensagem está nas entrelinhas. As entrelinhas é aquilo que está no texto, mas não está escrito. Você tem que ler tudo, pensar e extrair essa essência. Ou seja, a gente tem que aprender a ler as linhas e depois refletir para conseguir ler as entrelinhas. E é exatamente o que esse capítulo aqui do Pequeno Príncipe está mostrando. Por isso que é um ótimo livro e uma ótima primeira parte para introduzir esse estudo nosso aqui de interpretação de texto. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo.